Se você abriu o YouTube hoje e viu as manchetes dizendo que o Bitcoin despencou, calma. Antes de sair correndo para vender tudo, ou achar que perdeu a oportunidade do século, vamos entender o que realmente está acontecendo. Sim, o Bitcoin caiu mais de 25% nos últimos dias, e isso assusta até quem já está acostumado com a montanha-russa das criptomoedas. Mas por trás dessa queda tem um movimento maior acontecendo. Fatores macro, decisão do Fed, realização de lucro de quem estava comprado há meses e um mercado inteiro ajustando expectativas. E é exatamente isso que eu vou te explicar neste vídeo. Por que essa queda aconteceu? O que ela significa de verdade para os investidores e como você pode interpretar esse momento sem entrar em pânico nem cair em armadilhas. Se você quer entender o cenário real, sem drama, sem hype e com informação que te deixa mais preparado, fica comigo até o final. E claro, se fizer sentido para você, já se inscreve no canal. Aqui a gente fala de finanças e cripto de um jeito simples, direto e que realmente te ajuda a tomar decisões melhores. O Bitcoin caiu para abaixo dos 90 mil dólares. E eu sei que muita gente olha isso e pensa, acabou, era bolha. Mas calma. Antes de tirar conclusões, a gente precisa entender o que realmente está acontecendo. O que vimos nas últimas semanas foi uma queda rápida e intensa. O Bitcoin despencou mais de 25% desde o topo. Perdeu preços que vinha segurando há meses. Voltou para níveis abaixo de 90 mil dólares. O clima do mercado virou e virou forte. E praticamente apagou tudo o que tinha ganho no ano de 2025. Sim, é um movimento brusco, mas brusco não significa inesperado. Em outubro, o Bitcoin bateu sua máxima histórica e quando isso acontece, o mercado inteiro entra num modo euforia total. Só que depois da euforia vem a realidade, realização de lucro, medo, notícia ruim, decisão do Fed, tudo isso junto pressiona o preço. O resultado? A retração que estamos vendo agora. E a grande pergunta que fica é, isso é o fim de um ciclo ou o começo de uma oportunidade? É exatamente isso que vamos conversar neste vídeo, de um jeito simples, direto e sem complicação, para você entender o momento e saber como se posicionar nas próximas semanas. Então, fica comigo até o final. Aqui eu te explico o que está acontecendo no mercado sem drama, sem pânico e com clareza. Vamos lá. Quando a gente olha para essa queda do Bitcoin, parece que tudo é culpa do mercado cripto. Mas a verdade é que o maior peso veio de fora. O cenário econômico dos Estados Unidos mudou rápido, e quando isso acontece, todo ativo de risco sente, inclusive o Bitcoin. Nos últimos dias, o que vimos foi menos chances de corte de juros do que o mercado esperava. Isso deixa tudo mais apertado e faz o dinheiro ficar mais caro. As grandes empresas de tecnologia caindo na bolsa, o que esfriou o apetite do investidor para qualquer coisa considerada arriscada. Gente fugindo do risco, buscando investimentos mais tradicionais e deixando o mercado cripto um pouco de lado. É, claro, menos dinheiro novo entrando, principalmente dos grandes fundos internacionais que costumam dar força para essas altas. Ou seja, não é só o Bitcoin que está balançando, é o mundo inteiro passando por um momento de cautela. E quando o cenário lá fora fica pesado, o impacto aqui dentro aparece rápido. Depois do impacto do cenário mundial, veio outro ponto importante. O Bitcoin perdeu alguns pontos de apoio que seguravam a alta. Pensa assim, é como se ele estivesse subindo uma escada e, de repente, alguns degraus simplesmente desaparecessem. Quando isso acontece, o preço cai mais rápido e assusta quem está no mercado. Esses pontos que eram importantes ficaram para trás. A região dos 98 mil dólares, que funcionava como uma espécie de barreira emocional para o mercado. Uma linha de preço que o Bitcoin vinha respeitando há semanas. E a trajetória de alta que estava firme desde o trimestre passado. Quando esses níveis se perdem, muitos sistemas automáticos começam a vender sozinhos, e isso cria aquele efeito bola de neve. Uma venda puxa outra, que puxa outra, e o preço acelera para baixo. E aqui entra um fator que pesou ainda mais. Os grandes investidores, aqueles que seguram Bitcoin por anos, resolveram vender uma parte. Nos últimos dias, vimos carteiras antigas se movimentando pela primeira vez em muito tempo. Isso significa que investidores experientes olharam para a máxima histórica de outubro e pensaram, é agora, vou realizar lucro. E quando essas grandes quantidades entram no mercado de uma vez, o preço sente. Ao mesmo tempo, o dinheiro novo, principalmente o institucional,
Diminuiu o ritmo, então foi um desequilíbrio clássico. Muita gente vendendo e pouca gente comprando. Esse movimento não significa desespero, significa estratégia. Quem está há anos no mercado sabe aproveitar os picos para rebalancear a carteira, e isso intensificou o movimento de queda que já estava em andamento. E tem mais um ponto que pesou muito nessa queda: o humor do mercado mudou da água para o vinho. Há poucas semanas, o clima era de euforia total. Era só abrir qualquer rede social para ver gente comemorando o novo topo. Bitcoin rumo ao infinito. Todo mundo otimista. Mas bastou a queda acelerar para acontecer o que sempre acontece. O sentimento virou para cautela e depois para medo. O que vimos foi o medo aumentando no mercado, com indicadores mostrando que a maioria dos investidores ficou mais preocupada do que confiante. As notícias piorando, com manchetes focando nos riscos, nas quedas e no fim da alta, o que acaba contaminando a percepção de quem acompanha de fora. E claro, gente tentando se proteger, vendendo correndo, saindo no prejuízo ou apertando o botão do pânico só porque viu todo mundo fazendo o mesmo. Essa mudança psicológica pesa demais, porque o mercado é feito de pessoas. E quando o medo entra, até quem estava tranquilo começa a duvidar das próprias decisões. E foi isso que ampliou ainda mais o movimento de queda. Mas o que essa queda significa para cada tipo de investidor? Depois de tudo isso, é importante entender como esse momento impacta você. Não o mercado, mas o seu perfil, a sua estratégia e o seu momento de vida. Se você é iniciante, esse é um daqueles momentos em que a calma vale ouro. O Bitcoin pode subir ou cair 10% em um único dia, e isso assusta quem está começando. Então, se você está só observando, ótimo. Se está pensando em entrar, faça isso com cautela e nunca, nunca mesmo, com dinheiro que você pode precisar. Se você já investe, agora não é hora de reagir no pânico. Todo investidor passa por quedas, mas quem toma decisão emocional geralmente se arrepende depois. Respira, revisa sua estratégia, lembra por que você investiu e avalia se o seu nível de risco continua fazendo sentido para você. Se você acompanha ciclos, nada disso é novidade. O Bitcoin sempre teve correções fortes no meio das altas. Quedas de 20%, 30%, até 40% já aconteceram várias vezes e fazem parte do caminho. Mais importante do que a queda em si é o contexto por trás dela. E é isso que estamos explicando aqui. E claro, isso não é recomendação de investimento. Cada decisão deve levar em conta seus objetivos, sua renda, sua segurança e seu momento. O que vale acompanhar nas próximas semanas tem alguns sinais que podem mostrar se essa queda é apenas um susto ou se ainda tem chão pela frente. Se o Bitcoin conseguir voltar para perto dos 98 mil dólares, que foi um preço importante no passado, se o dinheiro institucional voltar a entrar, principalmente via ETFs de Bitcoin, as decisões do Federal Reserve, porque o humor do mercado muda muito quando o Fed fala. Se houver compradores fortes aproveitando a queda, o que mostra confiança mesmo num momento difícil. E claro, como o cenário global vai se comportar. Tecnologia, juros, apetite por risco, tudo isso mexe com o preço. E é o fim da alta? Muito provavelmente não. Por mais assustadora que essa queda pareça, ela não foge do que o Bitcoin sempre fez ao longo da sua história. O que estamos vendo agora é uma correção forte dentro de um ciclo maior, algo comum depois de meses seguidos de valorização. E isso já aconteceu várias vezes. Em 2017, o Bitcoin caiu quase 40% antes de engatar o rally que levou aos 20 mil dólares. Em 2020, teve uma queda de mais de 30% no meio da alta e depois explodiu novamente. Em 2021, o ano inteiro foi uma montanha russa, com quedas de 25% a 50% antes de novas recuperações. Em 2024, recuou mais de 30% antes de voltar a subir com força. Ou seja, quedas profundas não são novidade. Quase sempre elas acontecem antes de grandes movimentos, não depois. O momento atual é de tensão? Sim,
Mas isso faz parte do jogo, e quem estuda ciclos sabe que os períodos mais desconfortáveis são exatamente aqueles em que as melhores oportunidades aparecem, desde que você haja com estratégia, não com impulso. Se você quer continuar acompanhando essas análises de um jeito simples, direto e sem exagero, e quer ser avisado sempre que o mercado fizer um movimento importante, aproveita e se inscreve no canal. Deixe seu like no Café com Cripto, que isso me ajuda a trazer conteúdo cada vez melhor para você.